Sejam uma vez mais todas e todos muito bem-vindos ao Motosport hoje, nesta segunda temporada, como sempre, uma coprodução nova um canal V Motores. E acreditem, ter connosco a Francisca Kika Queiroz é um prazer, e não pelo facto de nós termos que respeitar alguma cota quanto a pilotos femininas, mas sobretudo pelo enorme talento que esta jovem lobinha tem, desde que em 2020 e a meados desse ano se estreou, tendo sido logo campeã nacional de karting no seu ano de arranque. No ano de 2021, para além de ter sido novamente campeã nacional feminina, foi campeã Rotax e foi o ano em que começou pela primeira vez a fazer provas internacionais de karting em terras espanholas e também italianas. Em 2022, teve uma das honras supremas para os jovens pilotos, foi representar Portugal aos Motor Games, uma espécie de Jogos Olímpicos de Desportos Motorizados, para em 2023 ganhar músculo para ter vontade, garra e capacidade para estar inserida numa das mais difíceis competições ibéricas, a Porsche Sprint Challenge Ibérica, onde tripula o 991 GT3 Cup da categoria 911.1. Kika, eu vou-lhe chamar assim porque eu sei que é assim que gosta de ser chamada. Antes de mais, seja mesmo muito bem-vinda aqui. Está aqui também porque queremos destacar o facto de, na última prova da Porsche Sprint Challenge Ibérica, ter chegado pela primeira vez a um pódio. Na segunda corrida esteve no pódio dessa categoria 911.1 e nós vamos começar um pouco pelo fim. Antes de começarmos esta nossa conversa, nós estivemos também a fazer uma espécie de chatting informal também com a sua família, que está a assistir a esta gravação, e o pai confessava-me que esta ida para a Porsche veio depois de uma ida a um teste que era para ser feita com um Fórmula 4, mas de repente aquele fabuloso carro germânico parece que provocou em si uma espécie de paixão à primeira vista. Conte-me lá essa história de como é que surgiu esta vinda para a Porsche Sprint Challenge Ibérica 2023. Então foi assim, eu desde muito pequenina que adoro os Porsches e sempre quis ter um Porsche. E quando surgiu a oportunidade de experimentar, foi como se fosse uma oportunidade única e que não se podia desperdiçar. No dia em que eu fui testar o Porsche, era suposto ir testar um Fórmula 4, só que eu nunca gostei muito de Fórmulas 4, nunca achei assim muita piada. Então, logo que vi que também havia Porsche, puxei o meu pai para irmos testar os Porsche e para deixar o Fórmula de lado. E foi amor à primeira vista? Sim. Quais foram aquelas primeiras sensações quando se colocou dentro de um carro, ainda para mais um grande turismo, um carro fechado, a Kika vem dos monolugares da escolinha mais importante que pode haver no desporto motorizado, que é o karting. Como é que foi essa adaptação? Como é que se sentiu quando de repente se viu dentro daquele monstro do asfalto, carregado de cavalos, é um carro extraordinariamente potente? Como é que é guiar e como é que foi esse primeiro teste? Tive um bocado de medo, de receio no início, porque é completamente diferente do que eu estou habituada. Estou habituada a ter uma coisa mais ou menos do meu tamanho, aonde eu chego a todo lado. Muito junto ao chão, não é? Exatamente. E quando passei para o Porsche, eu tinha muito espaço para um lado, não tinha noções do carro, não sabia ao certo como é que o carro iria reagir se me fugisse, não sabia muito bem o comportamento do carro, o que me causa um bocadinho de ansiedade também por não saber se iria conseguir controlar, se ele me ia fugir, mas correu tudo bem e agora estou cada vez mais à vontade com o carro. Deixem que vos diga a todos quando estão aí em casa de que a Francisca Queiroz, quando participa numa das provas da Porsche Sprint Challenge Ibérica, tem um fim de semana em cheio. São sessões de treinos livres, são 2 qualificações e são 2 corridas com 28 minutos mais uma volta, estando no interior de um pelotão que tem sempre praticamente entre dezena e meia a 2 dezenas de unidades, e acreditem que é um pelotão mesmo muito bravo. Aceita esta minha definição? Como é que foi a primeira vez em que se viu na volta de lançamento? Já nem digo nos treinos, que também deve ser uma sensação muito interessante estar a rodar àquela velocidade e ver outros pilotos também a fazê-lo. Mas como é que foi quando pela primeira vez, e já agora vai-me contar quando é que foi, se viu num pelotão a fazer a volta de lançamento, porque as partidas são lançadas, percebendo que quando o semáforo vermelho se desligasse, era toda aquela cavalaria a fundo para a primeira curva. Conte-me lá como é que foi esse momento. A primeira vez foi em Motorland e eu só pedia para não bater, para não sair, para ficar em pista direitinha. E
acabei por me deixar um bocadinho para trás, para ir com calma. Na Isso é segunda muito inteligente. partida já fui um bocadinho além e consegui logo passar alguns na partida porque foram saindo aquelas A segunda partida foi muito confusões. confusa. Foi muito confusa mesmo. Aquelas confusões de início de corrida que são sempre assim. Consegui passar nos pingos da chuva e depois fazer a minha corrida em paz. Com que equipa é que a Francisca está a correr? Qual é o apoio técnico que tem? Estou a correr com a P21. Motosport? Eles fazem toda a parte mecânica, tratam de tudo que envolve o carro. Também há telemetria, temos um coach, que é o Diniz, que nos ajuda imenso a saber onde é que podemos abusar mais, onde é que já estamos a ir demasiado, e que ajuda imenso na nossa evolução. Ou seja, a nossa Francisca Kika Queiroz foi chegar, ver e ir ao pódio, porque quando ela me diz que se estreou em Motorland, significa que o Racing Wind Motorland foi a segunda prova dupla da temporada da Porsche Sprint Challenge Ibérica, organizada pela P21 Motorsport. P21 Motorsport, que durante 2 anos organizou uma competição chamada GT3 Cup by P21 Motorsport, e foi tal o sucesso, não apenas em termos de impacto mediático, mas em termos de qualidade organizativa, que a Porsche Motorsport outorgou à organização liderada por José Monroy a autorização para este ano, pela primeira vez, organizar uma competição com a chancela oficial da prestigiada marca germânica. A Porsche, que tem, para além da GT3 Cup Internacional, a Super Cup, tem várias competições um pouco por todo o mundo, desde a Porsche GT3 Cup Ásia até à prestigiada Porsche GT3 Cup Brasil, e agora esta competição ibérica que, desde os seus primeiros passos, que foram dados nos idos do mês de abril no Autódromo Internacional de Portimão, tem realmente provado o porquê da confiança da marca alemã. A Francisca chega à Motorland, faz 2 corridas e na segunda o pódio. Como é que foi essa sensação de subir ao pódio? Já agora conte-me, como é que foi essa segunda corrida? A segunda corrida foi muito difícil, porque eu já estava super cansada e depois eu estava a falar com o meu mecânico, com o João, e ele dizia-me, faltam 3 voltas, agora aguentas. Passado 2 voltas, faltam 3 voltas, agora tens que aguentar. E eram sempre as 3 Grande voltas mecânico. até ao fim. E eu já a morrer, já cheia de dores de braços, de pescoço, de costas. É muito exigente. É muito exigente e trabalha partes musculares completamente diferentes dos karts e eu não estava habituada a levar tanta coça, entre aspas. Foi muito difícil em termos mais meus e depois também em termos psicológicos. Eu estava com muito medo, estava com muito receio de alguma coisa que pudesse acontecer, porque eu ainda não tenho total confiança no carro, porque já comecei um bocadinho... Não comecei cedo, entre aspas, comecei cedo agora, tipo, comecei há pouco tempo e ainda estou a conhecer um bocado o carro. Francisco, essa sua frase é muito pertinente e agora vai-me permitir, nós voltaremos à Porsche no final desta nossa conversa, mas vamos agora regressar ao karting, porque no fundo, apesar de ser uma jovem, é uma teenager, está a estudar no 11º ano, também vamos falar disso e do porquê de ter que ir faltar à próxima prova em Navarra, porque estará com os exames nacionais e é essa a ambição de ir para a Universidade de Estado de Gestão, mas normalmente, e hoje em dia, cada vez mais cedo se começa no karting. Qualquer dia vão de fraldas, portanto já só falta ir alguém de fraldas. A Francisca começa, no fundo, já bastante tarde para o karting, não? Sim, muito tarde. Eu comecei em 2020, comecei logo na categoria Júnior, fiz meia época de Júnior e depois tive logo que saltar para a Sénior porque já não tinha idade para andar na Júnior. E quando me meteram na minha primeira corrida de karts, eu só chorava a dizer que não queria, que tinha muito medo. É muito duro. Exatamente. E depois, quando passei para a Sénior, eu lembro perfeitamente do meu primeiro arranque. Eu estava agarrada ao volante a gritar, porque na Sénior nós somos 30, somos imensos. É uma molhada. É uma molhada. E depois passarmos todos na primeira curva é uma missão quase impossível. E era eu agarrada ao volante só a gritar. Mas, Francisca, a Kika concorda que o karting é mesmo a melhor escola? Sim, sem O que é dúvida. que o karting lhe trouxe nas 2 épocas que fez?
o karting trouxe-me muita destreza, muito foco, coisa que eu não tinha antes, que eu era super desleixada. Aprendi a controlar melhor as coisas. Nos Porsches houve várias vezes que eu me apercebi que o karting fez-me bem porque o carro escorregou-me e eu consegui controlar o carro, consegui controlar vários peões, já várias escorregadelas e acho sem dúvida que os karts é uma escola muito importante para quem quer seguir para o automobilismo. Não vai poder estar em Navarra porque estão aí os exames e para si, e penso que também para a sua família, há uma regra. Certo. Só há o prazer das corridas se as coisas correrem bem na escola, não é? Certo, certo. Qual é o sonho em termos profissionais? Ainda não sei bem, mas... Tem todo o tempo do mundo. Mas quero tirar gestão. Ah, e... não E depois logo se vê? E depois logo Há alguma se coisa vê. ligada ao desporto motorizado? Não sei, Gestão do depende. desporto motorizado, porque não? Mas a carreira de piloto é uma coisa que alicia, é algo que vai tentar que venha a ser uma realidade? Sim, sim, sem dúvida. Acho que ter uma carreira como piloto era um sonho, mas temos que ter sempre um plano B e o plano B é a escola. Temos que ter a escola por trás porque isto pode correr tudo muito mal. Então temos que ter os estudos, temos que ter as nossas bases todas. Deixem que vos diga que o dia perfeito para quem esteja a falar de jornalismo de desporto motorizado é o dia em que nós não tínhamos que enfatizar quão bom é ver cada vez mais pilotos femininas, navegadoras femininas nos ralis, muitas pilotos na montanha, no karting, na velocidade, em todas as modalidades, porque, infelizmente, durante muitas décadas, foi um feudo completamente masculino. No dia em que não tivermos que realçar a presença de pilotos femininas, vai ser um dia perfeito. Mas ainda temos que o fazer. Está satisfeita com o facto de hoje em dia já ser muito mais habitual se ver pilotos femininas? Ou ainda continua a haver, por parte de muita gente, aquela desconfiança e até diria, aquela azia quando uma menina ou uma mulher ganha? Há um bocado das duas partes. Nos karts nota-se muito aquela rivalidade entre rapazes e raparigas. Muita gente diz que não, mas quem está lá dentro sabe bem que os rapazes às vezes dizem se ficares atrás da Kika ou se ficares atrás de não sei quem, és o pior, não sei o quê. Essas brincadeiras de rapazes, mas é sempre muito saudável, tipo... em pista não há nada assim muito grave. E já agora, como é que foi recebida pelo pelotão, que até à sua entrada era exclusivamente masculino, da Porsche Sprint Challenge Ibérica, quando é pioneira, é a primeira mulher a competir nesta modalidade, nesta nova competição que temos em termos internacionais. Como é que foi recebida? Foi recebida de braços abertos, eles são todos muito simpáticos, muito queridos, tentam-me ajudar sempre que possível e acho que isso é muito importante porque, no fundo, somos todos como uma família das corridas e é muito importante haver aquela amizade fora do meio da rivalidade. Francisca Kika Queiroz, não vamos poder estar em Navarra, é uma pena, mas o que é que vamos fazer daqui até ao final do ano? Vamos continuar a fazer o Porsche Sprint Challenge, vamos fazer o Campeonato Nacional de Karting e, se possível, ainda algumas corridas de Campeonato No karting, Nacional qual é o Rotax. objetivo este ano? O objetivo no início do ano era conseguir fazer top 3 no Campeonato Nacional Rotax, só que por causa da Porsche tivemos que abdicar de um campeonato dos karts. E agora é no Campeonato Nacional conseguir ficar o mais à frente possível, conseguir evoluir o máximo possível durante esta época. Qual é o maior sonho da Kika enquanto piloto? O meu maior sonho é conseguir ser campeã nacional, tanto nos karts e ser campeã na Porsche agora, que é o novo desafio. Eu espero bem que o consiga, porque garra para isso tem que dar para dar e ainda sobra. Muito obrigado por ter vindo ao Motosport hoje. Muitas felicidades para a sua carreira. Felicidades também para os exames nacionais e contamos depois vê-la na corrida seguinte da Porsche Sprint Challenge Ibérica, onde estaremos com toda a honra a narrar todos os seus feitos
e todo este extraordinário talento que ostenta cada vez que vai para a pista. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, eu. É o fecho de mais uma edição do Motosport hoje. Hoje foi uma edição mesmo muito especial. Além de ser uma jovem, é uma jovem carregada de talento e de garra, e por isso mesmo um exemplo para muitas outras jovens e para muitos outros jovens deste país que gostariam um dia, porque não a curto prazo, de ter um início de carreira dentro do desporto motorizado. Francisca Kika Queiroz, ela que foi ao pódio da segunda corrida em Motorland da Porsche Sprint Challenge Ibérica, que é organizada pela P20 Motorsport, foi a nossa convidada de hoje. Um abraço para todos e para todas quando estiveram de lado aí e até ao próximo episódio. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.